Nesse vídeo aqui você vai saber como que foi a campanha da seleção da África do Sul nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Hoje chegou a vez de contar a história dos Bafana Bafana, a história nas eliminatórias, como eles conseguiram a classificação para a Copa do Mundo. Lembrando que a África do Sul agora vai para sua quarta Copa do Mundo, já participou da de 98, que foi a primeira, também jogou a Copa do Mundo de 2002, sediou a de 2010 e agora vai para a quarta Copa do Mundo. Em todos os casos, a seleção caiu na fase de grupos, na primeira fase. Sob os comandos do belga Hugo Broos, nesse ciclo, a seleção conquistou um terceiro lugar na Copa Africana de Nações de 2024, que foi sediado na Costa do Marfim, e foi eliminado na outra edição da Copa Africana de Nações de 2026 no Marrocos, nas oitavas de final. E segundo o sorteio dos grupos das eliminatórias africanas, a África do Sul foi parar no grupo C, ao lado da Nigéria, Benin, Lesoto, Ruanda e Zimbábue. E esse era considerado o grupo mais difícil, lembrando que só a primeira colocada garantiria a vaga para a Copa do Mundo direta. O pontapé inicial dos sul-africanos foi dado em novembro de 2023, faz tempo, hein? Contra Benin, jogando em casa em Durban, que foi uma das sedes da Copa do Mundo de 2010, a seleção contou com o Percy Tau, um dos destaques dessa seleção, que atualmente joga no futebol do Vietnã, que já foi eleito o melhor jogador africano na temporada 18-19. E se você tá lembrando do nome, mas não tá lembrando do personagem, saiba que ele fazia parte do elenco do Al Hilal, que enfrentou o Fluminense no Mundial de Clubes de 2023, e foi ele o autor do primeiro gol da seleção sul-africana nas eliminatórias. O outro gol foi do Kulisso Mudal, do Mamelodi Sundowns. E esse time, o Mamelodi Sundowns, também foi o adversário do Fluminense, só que na Copa do Mundo de Clubes de 2025, tá? O placar terminou 2-1 e o pontapé foi bom, porém o segundo jogo, ainda em novembro de 2023, foi um tropeço daqueles. Uma derrota para Ruanda fora de casa por 2-0 com 2 gols no primeiro tempo. Isso, olha, foi um começo terrível. Para sorte, se é que isso é sorte, as eliminatórias deram uma pausa aqui para a CAN 2024, a Copa Africana, e só voltaria a ser disputada em junho de 2024. E nessa ocasião, a seleção da África do Sul iria enfrentar a seleção mais forte do grupo, segundo muitos, que era a Nigéria. Menos mal para a África do Sul, que naquele momento a Nigéria vinha de 2 tropeços, 2 empates contra Lesoto e Zimbábue, totalmente fora dos planos dos nigerianos. E quem abriu o placar foi a África do Sul, com o Zwane, após uma jogada muito bem trabalhada nos 29 do primeiro tempo, tomou o gol de empate do Deribashiru e conseguiu suportar a pressão até o final. No final de tudo, nesse placar de 1-1 não foi tão ruim assim não. O problema foi aquela derrota para Ruanda, Ainda em junho de 2024, a seleção foi enfrentar o Zimbábue em casa, em Bloemfontein, e conseguiu uma importante vitória, tá? Já aos 50 segundos, o Igran Reynes, jogador do Mamelodi Sundowns, abriu o placar após uma entregada bizarra do defensor adversário, só que aí os sul-africanos dormiram. Aos 2 minutos o Chirewa empatou para o Zimbábue, parecia que ia ser outro tropeço, mas aí no segundo tempo entrou em ação o Tapelo Morena, jogador do Mamelodi Sundowns, e ele marcou 2-1 após um cruzamento do Apolis pela esquerda e contando com uma falha do goleiro. E ele de novo, agora recebendo um lançamento genial do mesmo Apolis. Que lançamento, hein? Marcou 3-1. Outra pausa nas eliminatórias, o próximo jogo só seria em março de 2025. Essa é uma característica das eliminatórias africanas para a Copa do Mundo, que elas são muito espaçadas, Ao contrário, por exemplo, das eliminatórias da América do Sul, que também levam aí 3 anos e meio, os jogos são preenchidos basicamente em todas as datas FIFA, então só para ali para a Copa América, depois continua as eliminatórias. Lá não, eles ainda param para disputar as eliminatórias também da Copa Africana de Nações, para disputar as 2 edições da Copa Africana de Nações, que acontece de 2 em 2 anos, nesse ciclo de 4 anos. Por isso tem um jogo aqui, o outro lá não sei aonde, depois só daqui a um ano, Mas 2025 era ano decisivo, porque agora em grandes vezes as eliminatórias. E a seleção enfrentou Lesoto em Polokwane, venceu por 2-0, mas perdeu fora de campo, porque usou o zagueiro Mokoena, que estava suspenso de forma irregular, por isso tomou um WO. Já tem aí 2 derrotas da seleção da África do Sul. Uma para Ruanda e outra no WO para Lesoto, Parecia que a classificação estava ficando bem longe. E quem também estava muito mal das pernas era a Nigéria, Então as 2 seleções favoritas estavam tropeçando, mas quem estava muito bem era o Benin, justamente o adversário da África do Sul, ainda em março de 2025, só que fora de casa, No primeiro tempo não saiu gol, já no segundo, Lily Foster, do Burnley, marcou 1-0 para a África do Sul, e quem fechou o placar dessa vitória importantíssima já no final do jogo foi o Jayden Adams, do Mamelodi Sundowns. Final Benin 0, África do Sul 2, uma vitória para recuperar a confiança e a moral.
Mais uma pausa nas eliminatórias, agora a seleção só voltaria a entrar em campo por essa competição em setembro ainda de 2025, contra o mesmo Lesoto, que a seleção perdeu no WO por 3-0, agora devolveu o placar mais dentro de campo. O Lesoto é um país pequenininho que fica encravado dentro do território da África do Sul, por isso esse jogo foi em Bloemfontein, na África do Sul. Logo aos 15 minutos, o Mohau Nikota, do Al Ettifaq, marcou 1-0, finalizando de primeira no cantinho do goleiro. E aí no segundo tempo, Lily Foster, aproveitando que o goleiro largou a bola no pé dele, marcou 2-0, aproveitou o presente. No lance seguinte, o Oswin Apolis, do Orlando Pirates, rival do Mamelodi Sundowns, marcou 3-0. Vitória super importante, mas a seleção da África do Sul tinha um desafio mais difícil ainda em setembro de 2025 e precisava vencer. O jogo seria contra a Nigéria, agora em casa em Bloemfontein. A Nigéria, até aquele momento, com 7 jogos, só tinha conquistado 2 vitórias, vinha de 4 empates e 1 derrota. Isso significaria que se a seleção perdesse para a África do Sul, estaria eliminado de qualquer possibilidade de classificação para a Copa do Mundo e também para a repescagem da Copa, hein? Que surpreendente essa notícia. E aos 25 minutos, quem abriu o placar foi a África do Sul com um gol contra do zagueiro e capitão nigeriano William Ekong. Esse 1-0 estava colocando a África do Sul em boas condições de buscar o Benin, que estava na frente, e de quebra estava eliminando de vez a Nigéria, um rival direto, né? Só que ainda no primeiro tempo, Calvin Bassey subiu mais alto que todo mundo nessa disputa de cabeçada e botou para dentro do gol. No segundo tempo não aconteceu mais nada e o placar final foi África do Sul 1, Nigéria 1. E a situação do grupo ficou a seguinte: a Nigéria assumiu a liderança com 14 pontos e o Benin estava na segunda colocação com 11 pontos. A Nigéria estava em terceiro, aliás, estava em quarto lugar, um pouco mais afastada. Porém, os últimos jogos que aconteceram em outubro de 2025 foram para lá de decisivos e eu vou te contar essa história depois que você me fizer um favor, que é de extrema importância para ajudar o meu canal a crescer e também esse vídeo a alcançar maior número de pessoas que gostam desse tema. Me deixa o like, tá? E se não conhece o Planeta Futebol Clube, caiu de paraquedas, já se inscreva, ative o sino das notificações e não se esqueça de navegar pela playlist que eu vou deixar no final do vídeo como recomendação das seleções da Copa do Mundo, lembrando que isso aqui é uma série que eu faço contando a história de todas as seleções classificadas para a Copa de 2026. Parecia que a África do Sul ia engrenar. Nos últimos 2 jogos, a seleção só dependia dela, estava em primeiro lugar. Só que aí tropeçou para Zimbábue, fala sério, hein? Fora de casa, esse jogo foi em Durban, na África do Sul, né? Mesmo jogando fora de casa. E o Benin havia vencido Ruanda. Isso significa que a África do Sul, com empate, foi a 15 pontos. Continua na liderança e o Benin continuava na vice-liderança, porém agora com 14 pontos. Então tudo seria decidido na última rodada, que a África do Sul teria que vencer o seu adversário ou, caso tropeçasse, ficar de olho na outra partida, em que o Benin enfrentaria a Nigéria fora de casa. Aconteceu um rolo nesse meio caminho aí por conta da desistência da Eritreia no grupo do Marrocos, que a Nigéria seria muito bem beneficiada caso vencesse o Benin. Eu já contei essa história em outro vídeo, não vou perder meu tempo contando isso aqui, né? Então isso contava a favor da África do Sul, porque a Nigéria teria que vencer o Benin, caso contrário estaria já eliminado, né? A África do Sul precisava vencer Ruanda, uma das piores seleções do grupo em casa. E essa partida foi disputada em Mbombela, uma cidadezinha pequena no nordeste do país, um estádio bem pequenininho. E logo aos 5 minutos o Mbata, jogador do Orlando Pirates, chutou forte no canto, contando com uma falha do goleiro, já abriu o placar. Vitória para a África do Sul em cima do Ruanda seria algo fácil, né? Tanto que aos 26 minutos o Oswin Apolis acertou um foguete de perna esquerda e marcou mais um gol dele, que teve participação importantíssima na campanha da África do Sul nas eliminatórias. A seleção do Hugo Broz estava fazendo um jogo protocolar, afinal de contas uma vitória simples já daria vaga direta para a Copa do Mundo, tanto que o terceiro gol, que fechou o placar, só saiu no segundo tempo e foi do Evidence Makigopá, jogador também do Orlando Pirates, de cabeça após o escanteio cobrado pelo Apolis, que fez praticamente tudo nessa campanha, né? Placar final foi a África do Sul, classificada para a Copa do Mundo 3, Ruanda 0. No outro jogo, a Nigéria venceu o Benin por 4-0 e por conta do rolo todo conseguiu uma vaga na repescagem. E a classificação final desse grupo ficou assim, ó. África do Sul com 18 pontos, vaga direta na Copa. Nos 10 jogos foram 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, ou seja, metade dos jogos a África do Sul tropeçou. A Nigéria ficou com 17 pontos em segundo lugar, pegou uma vaga na repescagem, depois caiu e não está na Copa. O Benin também dividiu aí a segunda colocação com a Nigéria, porém ficou em terceiro por conta do saldo de gols. Agora a atenção dos sul-africanos se volta para a Copa do Mundo, no qual a seleção fará o jogo de abertura no dia 11 de junho contra o México, depois no dia 18 de junho enfrenta a República Tcheca e por fim encerra
a fase de grupos no dia 24 contra a Coreia do Sul. E agora os sul-africanos buscam pela primeira vez se classificar para a fase do mata-mata, né? Quem sabe eles têm uma chance, né? Porque não só a primeira e a segunda colocada vai para a fase do mata-mata, como as 8 melhores terceiras colocadas. Então tudo depende deles, tá certo? Obrigado por ter assistido esse vídeo, valeu e até a próxima.